Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos às pausas letivas digitais das Casas da Juventude de Matosinhos. Esperamos que estejam a gostar de todas as atividades que estão a acontecer desde segunda-feira. Ora, hoje vamos terminar estas pausas com chave de ouro, com um convidado muito especial que acaba de chegar aqui. Olá, Beto. Olá a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e vamos ver se corre bem. O prazer é nosso, claro que vai correr bem. Portanto, António Alberto Bastos Timparão, mais conhecido por Beto, já está no panorama do futebol nacional e internacional há vários anos. Beto, antes de ter aqui sugestões de perguntas, acho que podíamos começar pelo mais recente. Como é que tu passas de uma lesão que podia colocar em risco a tua temporada para, de repente, uma transferência para o Farense? Bem, isto foi tudo um processo no qual eu investi muito daquilo que é a minha paixão pelo futebol, e graças também ao conhecimento que eu tenho através do mestre Paulo Araújo, do Dr. Paulo Araújo, que acabou por me recuperar muito antes daquilo que era o previsto. Aliás, o previsto seriam 12 semanas de paragem, e eu acabei por estar apto e pronto para a competição em 21 dias, ou seja, praticamente 3 semanas. Muita dedicação, muita paixão, lá está, muito conhecimento por parte do Dr. Paulo Araújo também, muita vontade que eu tive e demonstrei sempre em recuperar rápido para estar ao serviço do Leixões na altura. E portanto conjugou-se aqui conhecimento com vontade, com dedicação da minha parte, e portanto o resultado foi conseguido, alcançado, e, e lá está o Doutor Milagres, que é o Doutor Paulo Araújo, conseguiu mais uma vez um feito único. À parte desse bom resultado, é sempre bonito ver que o Leixões deixou a mensagem, as portas do Estádio do Mato estão sempre abertas para ti. Sim, sem dúvida alguma. Aliás, eu sempre demonstrei e sempre terei o meu carinho pelo Leixões Sport Clube. Portanto, é um clube que me diz muito, que me disse muito. Um, Tive a felicidade também de poder regressar este ano para agradecer pessoalmente ao clube e aos adeptos. E o que é facto é que consegui realizar esse meu desejo, e obviamente que terei sempre nos meus sentimentos e nos meus pensamentos o clube em si, e os adeptos estão realmente e estarão sempre comigo. Muito bem. Beto, tu já tiveste muitas aventuras na tua carreira. Eu, se calhar, pedia-te para fazermos uma retrospectiva. Será que nos podes explicar mais ou menos como é que começou o teu percurso no futebol? Assim, isto começou, ou seja, eu vou fazer 39, portanto isto começou há 32 anos atrás, num clube da minha terra, um clube perto de Loures, na União Desportiva da Ponte Frielas. Eu comecei com 7 anos para 8, e comecei, curiosamente, até comecei à frente, comecei a extremo, no primeiro treino que eu fiz, porque eu queria era correr e queria era bola e jogar à bola. Eu não queria lá saber das posições que eu ia ocupar no campo, eu não queria saber nada disso, queria era jogar. Mas o que é facto é que, passado um bocadinho do treino, pá, o treinador disse: Beto, espera aí, que tu não te consegues mexer, pá. Tu estás, que eu era baixinho, era gordinho. E ele disse: pá, tu até tens um bocadinho aí de talento, pá, mas tu não te consegues mexer, pá, não te consegues correr, vai lá para a baliza, vá. E mandou-me para a baliza, e ganhei-lhe uma paixão tão grande, que acabei por ficar desde esse dia até 32 anos depois. Aqui estou ainda, a defender os 3 postos. Exatamente. Passaste por Sporting, Sim, Casa Pia, eu Chaves, depois, sim, aos 10 anos fui contactado pelo Sr. Aurélio Pereira, fui para o Sporting, fiz a formação toda do Sporting, estive 10 anos depois no Sporting Clube Portugal, até a equipa principal. Entretanto, depois veio a parte mais difícil da minha carreira, que foi o empréstimo ao Desportivo de Chaves. Depois terminou o meu contrato, fui até Marco de Canaveses, à segunda divisão, e aí sim, nesse ano, o Leixões, na pessoa do Vítor Oliveira, contactou-me e contratou-me para o Leixões, e a partir daí foi sempre a subir. Foi um trampolim muito grande e muito importante na minha vida, este Leixões, de 2006, por aí, 2005, 2006. Depois sim, passados 3 anos, nós subimos à Primeira Liga, no primeiro ano,
no Leixões, subimos logo à primeira divisão, quase 20 anos depois. Depois foram 2 temporadas na primeira divisão de Leixões e sou então contratado pelo Futebol Clube Porto. Foram quase 3 temporadas no Futebol Clube Porto, com muitos títulos, muito feliz que fui no Futebol Clube Porto, muito bem tratado. Mas depois no final já não encontrava tanto espaço para jogar, e na altura falei com a direção e pedi para poder jogar mais tempo, para poder fazer aquilo que realmente mais gosto, que é jogar. E então fui um ano emprestado ao Cluj, da Roménia, na altura até o meu treinador atual, era o Jorge Costa, o treinador do Cluj. Fui até a Roménia um ano, consegui ser campeão também na Roménia, voltei a Portugal depois, e entretanto fui para o Braga. Fui para o Sporting Clube Braga até dezembro, e em dezembro, com a lesão na altura do Iker no Real Madrid, do Casillas lesiona-se no Real Madrid, o Real Madrid vai buscar o Diego Lopes ao Sevilha e o Sevilha vem buscar a mim a Braga. Entretanto, depois foram quase 4 temporadas, como vocês sabem, no Sevilha, 3 Ligas Europa também no Sevilha, seguidas. Termina o meu contrato em Sevilha, tive 2 lesões muito graves no Sevilha, no meu último ano, que acabou por me afastar muito tempo dos terrenos de jogo, e isso acabou por impossibilitar um pouco a minha continuidade também no Sevilha. Portanto, terminei o meu vínculo com o Sevilha, parei um pouco para pensar para onde é que eu queria ir, que desafio é que eu iria abraçar, e foi então que surgiu a possibilidade de regressar um dos meus grandes amores, que é o Sporting, e regressei então ao Sporting Clube Portugal. Fiz uma temporada no Sporting, realizei o sonho do meu pai, que foi vestir a camisola do Sporting num jogo oficial, mas acabei também por não ter tantos minutos, se calhar como os que eu gostaria, os que eu desejaria, e foi então que eu pedi para poder sair, para poder jogar, para poder ser feliz, e fui até à Turquia 3 anos. Passados 3 anos regressei a Portugal e disse que queria regressar a Portugal, e regressei então a Leixões. Portanto, E agora resumidamente, aqui está, foi resumidamente, isto. e parabéns por fazer tão bem essa retrospectiva de forma tão encadeada. Não é fácil com tantas aventuras. Sim, foram muitos clubes, foram muitos países, muitas cidades, mas tudo isso é bagagem que eu trago e que levo para a vida. Claro que sim. Nós vamos abordar vários Eu vou temas. ter, que- eu vou ter que saludar aqui, pá, porque há aqui muita gente turca aqui, É isso que eu ia dizer, tens aqui muitos fãs. muitos, muitos, muitos. É um país incrível para o futebol, uma cidade incrível. O Göztepe foi realmente foram 3 anos espetaculares a nível individual, a nível futebolístico, foram fantásticos, adeptos fantásticos. Merhaba, seni seviyorum, her zaman. Haydi Göztepe. Muito Portanto, bem. Fizeste aqui as delícias da malta. sim, eles são super fanáticos, eram super apaixonados pelos jogadores, pelo futebol, e quando tu chegas à Turquia sentes realmente esse calor, essa paixão por parte dos adeptos nos estádios, na rua, em qualquer lado eles demonstram e têm muita demonstração de carinho para com os jogadores. Eu ia te perguntar, tu, ao teres aventuras em diferentes países, também deves ter sentido diferenças, não é? A forma do futebol, de se viver o futebol também de dentro para fora, e às vezes fora para dentro, não é? Vocês sentem como é que os meios de comunicação também abordam, como é que os adeptos apoiam. Consegues abordar mais ou menos as diferenças entre cada país onde tu estiveste? Portanto, Portugal, Roménia, Portugal, Roménia, Turquia. Turquia, Espanha. É assim, Exatamente. a parte da paixão, eu por acaso tive a felicidade de estar em 4 países onde a paixão pelo futebol é realmente muito grande. Seja aqui em Portugal, seja na Roménia, que por mais difícil que pareça e que são mais frios, mas não, são muito apaixonados também pelo futebol. Na Turquia, já nem te digo nada, e estive num país que realmente também é apaixonado pelo futebol, que é a Espanha, e nomeadamente numa das cidades que mais paixão tem pelo futebol, que é Sevilha. Tem 2 grandes clubes em Espanha, o Sevilha e o Betis, e portanto as grandes diferenças eu acho que é mais até dentro das 4 linhas, aquelas que eu mais encontro: o tipo de futebol, o estilo de futebol, a parte organizacional, a parte tática. Isso é o que vai mudando um pouco de país para país, a parte da cultura, da organização, da estrutura dos clubes. Isso vai mudando um pouco de país para país, mas o que eu realmente notei muito foi a parte cultural. Um, em Portugal e em Espanha somos muito mais parecidos, temos hábitos alimentares muito parecidos, sociais muito parecidos,
Na Turquia é um pouco diferente. Não vou dizer que a religião é a razão pela qual as pessoas são diferentes, mas tem um pouco a ver a parte da religião. Eles são muito, são super, super dedicados à religião deles e nós dizemos que eu sou religioso e católico, mas a forma como eles seguem os passos do Corão, eles têm o Corão, é realmente quase extremista mesmo. A parte do Ramadão, a parte de não comer, mesmo a nível Um social. atleta tem que ficar, não é? Sim, eles tentam arranjar umas estratégias, ou seja, aquilo acho que são, não tenho bem a certeza, mas acho que são quase 40 dias, mas depois nos dias de jogos podem comer e depois em vez de fazer o Ramadão de 40 dias fazem de 44 dias, portanto eles supostamente, não é, Allah entende porque eles são profissionais de futebol. Portanto, as grandes diferenças que eu notei nestes países foram mais sociais e culturais, e nomeadamente na Turquia e na Roménia, não tanto em Espanha. Muito bem. Pois, claro, aqui ao lado acaba por ser Sim, mais sim, temos diferente. um estilo de vida muito parecido, somos pessoas muito parecidas. Na Roménia as pessoas são um pouco mais frias, são muito mais caseiras. A vida faz-se um pouco mais até, por exemplo, em centros comerciais, em sítios fechados. Também, provavelmente também pelo tempo, não é? Pelo clima que faz ali. Claro. Por exemplo, em Sevilha é totalmente ao contrário. Sevilha é uma cidade que as pessoas pudessem, viviam e dormiam na rua. As pessoas são muito de rua, são muito de estar, de conviver, de ir a bares. E portanto, e na Roménia é totalmente o contrário. As pessoas muito mais nos shoppings, muito mais em casa. E portanto tu tens de te adaptar e rapidamente, até para te ser muito mais fácil essa mesma convivência com as pessoas. Exatamente. E com certeza tu adaptaste bem a qualquer país, Sim. mas lá está, o teu país é Portugal e era por aí que eu agora queria ir. A seleção nacional. Queres-nos contar como é que foi a primeira vez que ligaram? Beto, estás convocado? Uh, como deves calcular e devem calcular, foi realmente um dia inesquecível para mim, até porque, e foi uma grande vitória para mim, no sentido em que eu fui chamado pela primeira vez à seleção, por parte do Mister Carlos Queiroz, e eu representava o Leixões. Ou seja, essa grande conquista, não só minha, como também do Leixões, porque acho que também acabou por ser um orgulho para o Leixões ter um jogador na seleção nacional lá. Portanto, nós vimos a convocatória e era Benfica, Portos, Manchester, Real Madrid, tudo e mais alguma coisa, e depois víamos ali um super Leixões, não é? E para mim foi realmente uma conquista muito grande. Um sonho tornado realidade, mas era um sonho que eu queria realmente dar continuidade. Eu não queria que aquela fosse uma chamada única, fosse uma chamada por obra do acaso, não, eu quis dar continuidade a isso através do meu trabalho, através do meu rendimento, através das minhas capacidades e para demonstrar que realmente merecia a pena e merecia a oportunidade de continuar na seleção. E foi realmente uma chamada fantástica. Estreiei-me logo na primeira chamada contra a Estónia, empatámos 0-0 e fui melhor em campo também, curiosamente. Portanto, acabou por correr tudo muito, muito, muito bem mesmo. E tens um título muito importante com a seleção. Tenho um título da Liga das Nações, queria muito, eu perdi o europeu no ano de 2016, também era o meu último ano do Sevilha, devido às lesões, acabei por ter muito pouca utilização e acabei justamente por perder o Euro, porque não tive quase minutos nenhums, fiz 5 jogos, se não me engano, 6 jogos. Acabei por celebrar o título de campeão europeu de uma maneira diferente, com os meus amigos, com a família. Foi um misto ali de muita felicidade pelo meu país, pelos meus colegas, pela seleção, e ali um pouco de tristeza também, porque caramba, eu fiz parte de tudo e agora que realmente conseguimos algo tão importante, não estou lá fisicamente. Portanto, essa parte dessa tristeza, eu acho que também acaba por ser um pouco legítimo, não é? Mas depois eu disse, eu queria muito, eu tinha muito que conseguir um título também pela seleção, eu tinha conseguido títulos em quase todos os clubes por onde passei, e eu tinha e queria mesmo muito conseguir um título, e Deus é grande, e consegui depois, posteriormente a isso, ganhar pela seleção a Liga das Nações. Exatamente.
e parabéns por isso e Obrigado. obrigado pelas alegrias que nos deram. Queria-te agora perguntar, na seleção, não só na seleção, eu imagino que isso tenha começado no Sporting, é sabido que tu tens uma excelente relação com o Cristiano Ronaldo, Sim. não é? Como é que nasce isso? Como é que é essa relação? Vocês, não sei, acho que podia falar um Nasce, bocado disso. é assim, as relações e a empatia, lá está, a empatia entre as pessoas, isso não, isso ou existe ou não existe. E aliás, lembro-me perfeitamente, ele até costuma contar muitas vezes esta história na seleção, das primeiras vezes que o Cris treinava connosco. Ele até me perguntou, oh Beto, eu posso, posso me equipar aqui ao teu lado? Eu disse sim, podes, miúdo, podes te equipar aí. E ele muitas vezes conta esta história na seleção, até porque depois eu digo, pois lá está, agora vê onde é que tu estás agora e vê onde é que eu estou, onde é que tu No chegaste. Sporting, no Sporting é que Sim, foi essa isso no situação. Sporting, no Sporting. Independentemente de eu ser mais velho que ele, tirando a amizade, não é? Tirando esta parte mais de amizade que eu tenho por ele, eu não nego, e, aliás nunca escondi isto. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tenho realmente uma admiração muito grande pelo Cristiano, não só pela pessoa que ele é, mas por aquilo que ele conseguiu alcançar através daquilo que é o seu trabalho, a sua dedicação, a sua paixão, um, essa sua sede, fome de ganhar e de vencer e de ser o melhor. Eu, talvez, noutro contexto e noutro patamar também, identifico muito com ele, nós identificamos muito e às vezes até chocamos muito por termos formas até de ser e de pensar muito, muito parecidas mesmo, mas é realmente um grande exemplo para mim. Ele é mais novo que eu, mas não tenho vergonha nenhuma de o dizer, ele é um grande exemplo também para mim. Exatamente. Imagino que sim. E vemos, por essa situação que tu comentaste, que também tu eras um exemplo para ele ir lá de pés mansos Sim, na na altura equipa. sim, na altura eu era mais velho, já pertencia à equipa principal, portanto nós éramos já, não é, séniores, profissionais, e ele chegar ali pela primeira vez, mais jovem e tal, hum, mas sentia-se que ele era realmente especial. Nós sentíamos que ele era realmente Muito, diferente e que tinha realmente ali alguma coisa que o ia fazer ser aquilo que ele é. muito bem. Ia-te pedir aqui, portanto, como sabes, aqui são as pausas letivas digitais das Casas da Juventude de Matosinhos. Portanto, eu ia só aqui voltar a um momento, vários momentos, grandes momentos que tiveste na tua carreira. Lembras-te da subida com Leixões? Lembro-me perfeitamente da subida de Leixões e julgo eu, foi em Moscavide, frente ao Olivais e Moscavide. Uhum. Foi nesse dia que subimos de divisão. Foi na penúltima jornada, se não me engano, porque nós depois jogámos a última jornada em casa já com o estádio, com os nossos adeptos, para festejar já em casa. Mas lembro-me perfeitamente da viagem, lembro-me perfeitamente do jogo, lembro-me perfeitamente da viagem para cima. Quer dizer, até um certo ponto, eu acho que até ali Leiria, lembro-me. Depois de Leiria já não me lembro nada do que aconteceu até Matosinhos. Mas foi realmente inesquecível. Foi inesquecível para mim, porque foi realmente uma conquista importante, não é? Acho que foram 18 anos depois nós que tínhamos colocado Leixões novamente na ribalta do futebol português e o sítio onde nós achávamos e achamos que o Leixões deve estar pela sua história, não é? E acabou por ser um dia memorável para mim e obviamente para Leixões, leixonenses, matosinhenses também. Acho que foi muito importante. Claro que sim. Matosinhenses, que haverá vários aqui, como sabemos, isto vai dedicado aos jovens que também querem seguir uma carreira, pensam eventualmente seguir uma carreira Esqueci. no mundo desportivo. Queres fazer aqui uma comparação, talvez, com o que tu conheces, que são as condições dos jovens para evoluir hoje em dia com as que eram quando tu começaste no futebol? Sim, é assim, existem termos de comparação, independentemente, estamos a falar de 20 e tal anos de diferença. É assim, hoje em dia é bastante mais, eu não vou dizer fácil, porque nada é fácil no futebol, mas eu posso dizer que é um pouco mais acessível para os jovens terem esse mesmo acesso a trabalhar em clubes, a treinar. Nós antigamente, eu posso dizer que as primeiras chuteiras, e não tenho vergonha nenhuma de dizer,
há 32 anos atrás, as primeiras chuteiras que eu tive, o meu pai comprou a um colega meu. Pronto, na altura o meu colega tinha até bastantes mais possibilidades do que os meus pais, e os meus pais não tinham possibilidades de me comprar umas chuteiras, não é? E eu lembro-me que foram umas de Sportex, de sola branca, e com a língua quase até à unha, que virava assim ao contrário, e o meu pai, Para os atacadores, não é? comprou, não é? O rapaz tinha sempre muitas chuteiras novas, e o meu pai comprou-lhe umas usadas para me dar a mim, foram as minhas primeiras chuteiras que o meu pai me comprou e me deu. E isto acaba por te dar um pouco a imagem daquilo que era aquilo que foi o nosso início, das dificuldades que nós tínhamos. Nós treinávamos em campos de terra, não havia relevados, não existiam relevados, nós treinávamos em campos pelados, de calção, muitas vezes, algumas vezes de calças, mas jogávamos de calções, ou seja, eu terminava os treinos, terminava os jogos cheio de sangue nos joelhos, nos cotovelos. Se nós, aquilo que eu acho sinceramente, e que ninguém me leva a mal, eu acho que nós tínhamos realmente paixão pelo jogo, a paixão pelo desporto, pelo futebol. Eu não tinha a paixão pelos carros, não tinha a paixão pelos telefones, não tinha a paixão pelos iPads, não tinha a paixão pelas roupas, não existiam Instagrams, não existiam Twitters, ou seja, nós não tínhamos essa paixão, nós não tínhamos nada disso, nós tínhamos realmente a nossa paixão pela bola, pelo futebol, por correr, por jogar, por querer ser realmente um profissional de futebol. Eu nunca quis ser jogador de futebol, eu quis ser um profissional de futebol. E há uma grande, grande diferença entre as duas profissões, chamemos-lhe assim. E portanto, eu acho que hoje em dia acaba por ser um pouco mais acessível. Tem melhores condições, é verdade, os miúdos agora têm melhores condições, mesmo os próprios treinadores são treinadores muito mais capacitados. Tu agora vais ver o sub-14, o sub-13, o sub-12, todos os treinadores têm os seus títulos de treinadores. Na minha altura havia treinadores que nem eram treinadores, era o tio de um, era o sobrinho do outro, portanto ganhou-se muito mais, digamos, profissionalização, mas na minha opinião, e eu falo disto da juventude, não digo isto no futebol profissional, perdeu-se um pouco a paixão. Na minha opinião, obviamente, é a minha opinião só, daquilo que eu vejo. A nível pessoal e também sendo mais ou menos da tua idade, compreendo e acho exatamente o mesmo. Essa paixão que na altura havia, não interessa se havia material, se havia condições, e portanto era jogar. Não é? Exatamente. Mas tendo em conta isso, um conselho, agora ainda vamos continuar a conversa, mas um conselho que tu pudesses dar a jovens que, pronto, acham que já têm as condições, isto aqui vai correr, vou deixar correr, vamos ver o que é que vai acontecer. Pois, eu falo por mim porque eu tenho um filho em casa e ele pratica desporto, é guarda-redes, joga até joga no Lessa, e eu vejo um pouco pelo meu filho e os conselhos que eu tento dar ao meu filho, aqueles que eu posso dar, que valem o que valem, mas para o meu filho tem que valer porque sou o pai dele, não é? Não é óbvio. Eu acho que ao fim e ao cabo aquilo que nós tentamos incutir aos nossos filhos é que eles realmente, primeiro, lutem pelas coisas que eles realmente querem, e segundo, que possam dar realmente valor àquilo que lhes aparece ou que eles conquistam. Aquilo que eu tento fazer ao meu filho e à minha filha também é dar-lhes ferramentas para que eles possam realmente ir à procura do sonho deles, ir à procura daquilo que eles mais gostam de fazer, das conquistas deles. Porque eu lembro-me que sabia-me bem conquistar as coisas, sabia-me bem ganhar isto, sabia-me bem, tinha muito valor para mim. Até porque eu também tive uma educação diferente. Os meus pais deram-me tudo aquilo que eu podia comer e vestir e para estudar, mas de resto não tive muito mais, não é? Não estou a dizer que eles é que estavam bem e eu é que estou mal, mas eu tento também, pouco a pouco, dar-lhes mais ferramentas do que propriamente obras feitas. E aquele conselho que eu dou vai um pouco por aí, para que as pessoas realmente, e os jovens, pá, lutem por aquilo que realmente querem, porque no fim vai saber muito melhor essa mesma conquista. E poder dizer, não, a mim ninguém me deu nada, tu não me deste isto, fui eu que o conquistei, fui eu que o ganhei.
E esse título, essa conquista, nunca ninguém pode retirar a esse jovem ou a essa jovem. Entendes? Portanto, essa é a minha filosofia e atenção, vale o que vale, porque é a minha mentalidade. Entendo perfeitamente e acho que é uma mensagem muito importante para os nossos jovens. Acho que sim, acho que pode fazer a diferença no momento de tomar a decisão. Falaste aí na tua filha, não sei se a tua filha também está já inclinada para o desporto, para o futebol. Ela é pequenina, ela tem 3 anos e meio, ela ainda é muito pequena. Ela diz que é guarda-redes como o irmão e como o pai e é polícia como o falecido avô. Portanto, eu acho que eu não sei para onde é que ela vai, não sei para que caminho é que ela vai. Eu sei que ela tem vontade, é uma miúda com vontade, com muito fel, com muito sangue na veia. Portanto, eu também não incuto nada. Eu não quero que os meus filhos sejam isto ou aquilo. Eu quero que os meus filhos procurem o caminho que eles mais querem e aquilo que eles gostassem de ser. O meu filho, por eu ser guarda-redes, não tem que ser guarda-redes obrigatoriamente. Se ele o quiser ser, eu vou apoiar. Se ele quiser ser professor, vou apoiar. Se ele quiser ser tesoureiro, o que ele quiser ser, tanto ele como a minha filha, são livres para escolher aquilo que eles quiserem ser. Agora que a única coisa é que trabalhem para o ser e que lutem para ser realmente alguém e que façam algo importante. Muito bem. Eu, por acaso, abordei isto da tua filha, porque também era um tema que queria falar contigo. Não sei se tens acompanhado a evolução do futebol feminino. Sim, Sabemos que também sim. os jovens que acompanham estas pausas são também muitas do sexo feminino. E, portanto, não sei o que é que tu achas dessa evolução que tem tido e até onde é que pode É chegar um, o futebol feminino. é um bom tema, e eu vou dar os parabéns. Eu vou dar os parabéns, primeiro à Federação Portuguesa de Futebol, a todo o departamento do futebol feminino. Não vou indicar um clube ou outro, não, vou falar no geral. Os meus parabéns ao futebol feminino e aquilo que eu tenho notado e aquilo que eu tenho sentido e visto é que realmente existe muita vontade da profissionalização do futebol feminino por parte das próprias atletas. Ou seja, a mentalidade das atletas, a sua forma de treinar, a sua forma de viver dia a dia, a sua forma de se alimentar, a sua forma de treinar, são completamente profissionais. A forma como elas encaram esta sua atividade, não é? Digamos assim, é super profissional e tem-me surpreendido muito, 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 porque eu tenho visto muita coisa sobre futebol feminino também. E o que é facto é que tem crescido muito, tem evoluído muito, muita profissionalização por parte também dos treinadores. E portanto há uma margem de progressão, uma margem de crescimento muito grande. Eu falo, obviamente, em Portugal, não é? Daquilo que eu vejo, e vejo realmente talento, vejo vontade de crescer, e eu acho que o futebol feminino em Portugal está no melhor caminho possível mesmo. Muito bem. O futebol sirva também para ser um dos passos importantes rumo à igualdade. Sim, Um, sim. Beto, vamos voltar outra vez aqui à tua carreira. Ídolos na tua juventude. Em quem é que tu fixavas para crescer? Eu não. Espera aí que eu tenho que dizer aqui. Gosto é pé. Que eles não param, não é? Mas não te largam, Não pá. largam, não Deixaste lá a largam. marca nessa. Deixei, felizmente. Pronto, vamos lá ver. Ídolos, eu tive um na minha vida e tenho um na minha vida que é o único, que é o meu pai. Ídolos, no futebol, não tive, nunca tive. Tive sim referências. E uma das grandes referências que eu tive foi sempre, já disse isso publicamente, foi o Vítor Bahia. Acho que foi uma das minhas maiores referências no futebol. Agora, ídolos, nunca tive, a não ser o meu falecido pai. Muito bem. O Vitor Bahia, lá está, também um internacional, um controle da português. Portanto, e agora perguntar-te, defesas, tu foste a pensar nas defesas que já fizeste Eu estou a ouvir ao longo mal. da tua carreira. Eu estou a ouvir mal. Quais são as que mais te marcaram? Espera aí que eu estava a ouvir mal. Podes repetir, se faz favor? Alô? Alô? Estás-me a ouvir? Agora estou a Sim. ouvir, agora estou a ouvir. Não ouvi, foi a Ok. pergunta. Exatamente. Queria-te perguntar, defesas da tua carreira, quais as defesas mais importantes, aquelas que mais te marcaram? Tenho
Felizmente tenho, não é? Graças a Deus tenho muitos momentos importantes, decisivos. Posso destacar aqui talvez três momentos. Obviamente um subejamente conhecido, não é? Que na final da Liga, numa das finais da Liga Europa, frente ao Sporting Benfica. Talvez esse momento, o momento do penalti do Rodrigo, porque foi o segundo e que foi aquele que deu mais confiança ainda à equipa. Uma defesa que eu fiz ao minuto 94, julgo eu, no dia da inauguração do novo estádio do Gostep, que nós vencemos ao Besiktas, foi a inauguração do estádio novo, foi o jogo de inauguração para o campeonato, nós vencemos por 1-0, se não me engano, ou 2-0, 1-0, 1-0. E no minuto 94 eu faço uma defesa incrível mesmo, que levantou praticamente o estádio todo. E eu acho que essa defesa vai-me ficar marcada para sempre. E tenho uma defesa, vá lá, que pronto, não tem mediatismo, mas teve importância para mim. Foi no Torneio da Pontinha. Eu jogava pela seleção de Loures, vê lá, isto já foi há muitos, 30 anos quase, ao Futebol Clube do Porto, seleção de Loures, Futebol Clube do Porto, se não me engano, e defendi para aí 3 ou 4 bolas seguidas. Ele rematou, ele chutou, eu defendi, depois levantei-me, defendi, foram 3 ou 4 bolas seguidas. E senti ali muito orgulho por parte dos meus pais, não é? Que os meus pais ficaram todos contentes e aos gritos na bancada. É isso, meu filho, muito bem, meu filho, és muito grande, meu filho. E pronto, isso são momentos que ficam não é, na retina e na memória, mais do que até grandes defesas em grandes palcos, em grandes finais. Esse momento para mim fica marcado. Claro que sim. Eu acho que tem todo o sentido essa primeira defesa, aquele primeiro grande momento, não é? Sim, Em bem, que, grande momento. Foi, para os meus pais foi, e para mim também. claro que sim, e para ti, exatamente. E é isso que os nossos jovens também têm que sentir, que não é preciso estar em grandes palcos para ter momentos Para ter grandes inesquecíveis momentos, para toda a vida, não é? exatamente. Nós podemos ter um grande momento Exatamente. em casa com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, e nós é que transformamos os momentos em grandes momentos, se lhe dermos o devido valor, não é? Exatamente. Muito bem. Outra pergunta. O número 13. O que é que se passa com o número 13? É que o número 13 não se passa nada, com a data 13 de maio passa-se tudo, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. Portanto, é a Pronto. devoção, é o teu número. É. E não posso ter o 3 no Farense porque já estava ocupado e, e vou imaginar, e como o 3 é o número perfeito, acabei por optar pelo 3 aqui no Farense. Muito bem. Muito bem. Pronto, era podia ser de superstição. Não, Não, é uma não tem nada superstição com não mais tem nada a ver tranquila. com sexta-feira 13, não tem nada a ver com isso, é o 13 de Fátima, é o 13 de maio e tem tudo a ver com isso. Muito bem. Olha, antes falávamos sobre conselhos a dar aos jovens e à evolução que possam fazer na formação. Por vezes temos visto que às vezes quem precisa de conselhos são os pais dos jovens. Há Sim. algum não saber estar por parte dos pais e dos responsáveis dos jovens. Também nesse sentido, não sei se observaste alguma situação desse género, mas será que os pais precisam também de algum tipo de formação para saber estar nos campos e apoiar os filhos? Eu acho que há dois tipos, ou três tipos de pais. Eu vou falar primeiro pelo meu. O meu pai, por exemplo, o meu pai, quando eu fui para o Sporting, ou seja, eu estava no Ponte de Frielas, o meu pai ia a todos os jogos, todos os treinos, ver-me com a sua cervejinha, com a sua sandes de corates, com a sua bifana, com os amigos, com os pais dos meus colegas. A partir do momento em que eu fui para o Sporting Clube Portugal, o meu pai nunca mais me acompanhou. Quem me acompanhava até mais até era a minha mãe. Pronto, o meu falecido pai, porque ficava nervoso, porque não queria insultar ninguém, porque não se queria pôr ainda mais nervoso. Então o meu pai adotou o sistema, não vou ver. Esse é um tipo de pais. Mais correto, menos correto, foi aquilo que o meu pai decidiu. Depois, há o tipo de pai que acha que o filho tem que ser jogador, obrigatoriamente, independentemente da vontade do miúdo ou da miúda.
e por todos os meios tem que ir e tem que ser e tem que fazer e tens que fazer. E depois há o tipo de pai que simplesmente apoia, não é, o filho ou a filha. Mas eu não estou a falar só no futebol, eu estou a falar em qualquer atividade desportiva, seja no vôlei, no handball, no hóquei patins, qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu já fui ver os jogos do meu filho, ok? Por exemplo, a minha postura é uma postura diferente. Obviamente que eu vejo os pais a gritar pelos filhos, vamos embora, o árbitro e não sei o que mais, tá, tá, tá. Por exemplo, a minha postura é num cantinho, eu às vezes até mudo de sítio, que é para o meu filho não saber onde é que eu estou. Vou mudando de sítio, tranquilo, porque eu estou ali para apoiar a equipa do meu filho, obviamente, e para ver a prestação do meu filho. Mas nunca, jamais, nem me vou, para já não me vou sobrepor ao treinador. Nem me vou sobrepor nunca ao treinador, não é? Há um treinador, não é? Há um responsável pela equipa e ele é que toma as decisões. Agora, eu meter-me no trabalho do treinador, insultar os miúdos, incentivar a violência entre os miúdos, isso jamais, isso sou completamente contra. Sou completamente contra a violência e ainda mais violência provocada por elementos externos ao desporto. Muito bem. Acho que é importante essa mensagem. É importante esta mensagem. Não sei se me estás a ouvir. Eu agora estou a ouvir. Não está a coincidir o tempo Sim. com a voz. Ok. Só mais 2 segundos. Ok. Sim. Temos aqui. Há uma coisa que é inegável: é que tu tens vários fãs que te seguem, seguem a tua carreira, e no Ghost Step deixaste aqui uma grande. Uma grande. Temos visto aqui exatamente a malta apoiar. Só assim para terminar, já na reta final, esse grande título que nos deu tantas alegrias, a conquista da Liga das Nações, tens ideia de como é que foi esse dia e como é que foi a festa com os teus colegas? Podes partilhar aqui connosco? Sim, sem dúvida alguma. Nós tivemos um dia normal, não é, de jogo. Estávamos concentrados, estávamos em estágio, motivados. Nós sabíamos que era um jogo muito difícil, mas também sabíamos que era um título que estava em disputa. E ainda por cima nós tínhamos um aliciante extra, que era, nós estávamos em casa, nós tínhamos os nossos adeptos connosco, nós estávamos no nosso país a organizar uma prova tão importante que foi inclusive a primeira, não é? Nós tínhamos tudo, isto tinha tudo para dar certo, isto tinha tudo para ser histórico, e o que é facto é que nós motivámos-nos nesse sentido. Consciencializámos-nos de que realmente era realmente muito importante para nós, para a equipa, para o país, para a federação, para tudo, mesmo para os portugueses, para mostrar lá para fora, nós sabemos organizar e nós sabemos ganhar. E portanto o que é facto é que chegámos lá dentro, vencemos a Liga das Nações, depois fomos para a Câmara Municipal do Porto, celebrámos com todos os adeptos de Portugal, neste caso toda a malta do Porto, do Gaia, Matosinhos, os arredores, toda a gente que quis realmente festejar e celebrar com a equipa, e muita gente de Lisboa, que eu sei muita gente de Lisboa também que se deslocou ao Porto para festejar com a seleção. Portanto foi um dia marcante, foi um dia inesquecível para os jogadores, para os atletas e principalmente também para todos os portugueses e para toda a legião de fãs que tem a Federação Portuguesa de Futebol, não é? Beto, e agora? Recuperava a lesão no Farense e daqui para a frente? Já tens planos? Tenho muitos planos, tenho muitos objetivos, que é isso que também me faz continuar vivo, faz-me continuar ativo, faz-me continuar a ter esta paixão que eu tenho pelo futebol. Eu vou fazer agora 39 anos em maio, e o que é facto é que tenho muita coisa ainda por querer ganhar, por querer vencer. Tenho ainda muita sede de jogo, de treino, de viver o futebol, de transmitir também a quem quiser, não é? A quem quiser ouvir muita da minha experiência, do meu conhecimento. E portanto, neste momento eu tenho contrato com o Farense até ao final da temporada, depois logo se vê. O que é importante agora é alcançar os objetivos do Farense neste ano, que passa pela manutenção na primeira divisão. Ter o meu sonho em aberto, é legítimo da minha parte, continuar a sonhar. Há um europeu à porta e portanto trabalhar para ser uma opção. Muito bem.
E mesmo para terminar, Beto, muito obrigado. Mesmo para terminar, uma última mensagem para os nossos jovens desportistas. Assim, eu basicamente, Não sei. basicamente, se vocês estiveram atentos, aquilo que eu acho que o maior conselho que eu vos posso dar é que tentem ser sempre vocês a pensar pelas vossas cabeças. Tentem ser o mais justos possíveis. Primeiro com os vossos pais, depois com os vossos professores, depois também com os vossos treinadores. Sejam justos com vocês próprios. Lutem sempre pelos vossos objetivos. E vamos esquecer todas estas superficialidades que hoje em dia existem e as aparências, porque o importante é realmente chegar a um objetivo, chegar lá, alcançar coisas importantes, e vão ver que no final, quando vocês alcançarem isso, vão se sentir felizes, vão se sentir muito bem e vão se sentir, muito, acima de tudo, muito orgulhosos de vocês próprios. Ok? Um grande abraço para todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante. Devia existir ainda mais iniciativas desta qualidade e desta natureza, portanto, muito obrigado por tudo. Ainda bem que gostaste. Em nome das Casas da Juventude de Matosinhos, muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigado a todos os que participaram e não se esqueçam de ver os workshops que aconteceram nas redes sociais das Casas da Juventude nesta última semana. Beto, um abraço, muita força. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado.